Celebramos hoje a festa de Todos os Santos, que nós normalmente ficamos felizes quando celebramos algum santo em especial, algum Santo Antônio, São Francisco, e Nossa Senhora até ela diz na mensagem deste mês, que nós que celebramos a festa de Todos os Santos, devemos olhar para eles, imitá-los, e também pedir a intercessão deles para a nossa vida. Mas a igreja reúne também, tem esse dia em que nós celebramos a memória de todos os santos, porque alguns nós recordamos, alguns tiveram uma vida um pouco mais à vista de todos, um pouco mais elevada, talvez, e por isso a igreja elevou aos altares, mas nem todos que morreram e que não estão como no cânon romano, quer dizer, que não foram elevados ao altar, nem todos aqueles que morreram não são santos, quer dizer, a maioria são santos. Quer dizer, nós somos chamados à santidade. Olhando a história da igreja, quando a igreja começou, no início, os outros, olhando os cristãos, começaram a dar apelidos. Ora, os nazarenos, olha os cristãos, que nós os chamamos hoje, mas eram apelidos até um pouco, às vezes, pejorativo naquela época. Entre os cristãos, eles não se chamavam de cristão. Primeiro se chamavam irmãos. Olha o meu irmão, irmão na fé. Olha o meu irmão. Depois começaram a se chamar também de perfeitos. Olha, aquele lá é um perfeito. Meu irmão, é perfeito. E depois começamos a nos chamar de santos. Santos. Olhem as cartas de Paulo aos santos que vivem em Colossenses, aos santos que estão nas Tessalônicas, se chamavam de santos, porque a santidade, ela é vivida aqui agora. O depois é uma consequência da nossa vida. Mas nós deveríamos já nos acostumar novamente a sermos chamados de santos, pelo menos entre nós, porque esta é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, esse é o caminho que nós temos que percorrer. E o problema é que nós, não nos chamando de santos, o que acontece? Achamos que a vida, ela é um pouco meio folgada, quer dizer, eu vivo a vida meio assim, piso um pouco no espiritismo e depois vou na igreja. Vivo um pouco no pecado e depois vou na igreja. Às vezes até comungo em pecado mortal, porque tanto ninguém sabe, eu depois peço perdão a Deus. Não nos chamando de santos, nós esquecemos que nós somos chamados a viver uma santidade agora. Agora, aqui, agora. Não é que nós devemos esperar a nossa morte para saber o nosso destino. O nosso destino, nós estamos traçando todos os nossos dias, todos os dias. Por isso, se voltarmos a chamarmos uns aos outros de santos, nós lembramos, olha, eu sou chamado a ser santo. Então, isso aqui não me convém. Essas coisas aqui não é para mim. Porque isso aqui me afasta de Deus. Porque essas coisas aqui não me ajudam na minha caminhada da santidade. Então, é importante, a igreja também coloca esse dia para lembrarmos que todos nós somos chamados à santidade, todos nós somos os santos de Deus, o povo santo de Deus.
Deus havia escolhido um povo para ele, o povo de Israel, os judeus, e eles não foram fiéis. Mas, dentre aqueles que foram fiéis, o Apocalipse fala que eles foram, que existe até um número, né, que é um número mais ou menos simbólico, que ouvia então o número dos que tinham sido marcados, eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Quer dizer, aquele era o povo de Deus. Só que dentro desse povo de Deus foi também marcado alguns, porque nem todos viveram uma vida de santidade, nem todos buscaram a viver segundo aquilo que Deus queria. Então, aqueles que não viviam não foram marcados. Mas depois fala de nós, o Apocalipse. Fala de uma multidão que não poderia se contar. Fala de uma multidão de gente, de povos de todas as raças, nações, línguas, que não poderia mais se contar. E por que não se pode contar? Porque ela também ainda não está completa. Porque ela ainda precisa de uma resposta nossa, uma resposta minha, uma resposta sua. Quer dizer, Deus ele vai contar quando terminar tudo, porque aí eles vão saber quem ele pode contar, com aqueles que ele pode contar, aqueles que procuraram viver uma vida santa, aqueles que buscaram responder, corresponder ao chamado de Cristo, e aqueles que não quiseram. Só que nós já temos o sinal. Nós já fomos marcados com o sinal do batismo. E o sinal do batismo, o que significa? Significa que nós pertencemos a alguém. Quando você batiza, quando você marca com o sinal, você marca que você pertence a alguém. Se você tem um gado, aqueles que trabalham com gado, eles marcam os gados para dizer, isso aqui é meu, está marcado, está selado, então ele é meu, ninguém pode roubar. É claro, roubar poderia, mas se roubar sabe que é dele, Então aquele gado pertence àquela pessoa. Nós somos marcados com o sinal de Deus, o sinal de batismo. Somos filhos de Deus. Então nós pertencemos a quem? A quem nós pertencemos? A Deus, que nos adotou como filhos. Eis que aquelas pessoas que falam, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Porque nós vamos dar contas da nossa vida a Deus. E se nós não vivemos uma vida, não buscamos viver uma vida de santidade durante a nossa vida, no final da vida não adianta espernear, não adianta querer recuperar o tempo perdido. Porque a sua vida já demonstrou que você não renegou a Cristo por toda a vida. E depois, na hora da morte, começa a ficar angustiado, tremendo. Qual que será o meu futuro? Se você for santo, se você tiver uma vida voltada a fazer a vontade de Deus, assumir na sua vida aquilo que Cristo nos propôs, assumir o Evangelho, você vai viver na eternidade. Aqui diz no Apocalipse, depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. O que é estavam de pé? Estavam de pé porque estavam revestidos, e depois ele vai falar, trajavam vestes brancas e traziam palmas das mãos. Estavam de pé porque estavam revestidos da vida de Cristo.
da vida do ressuscitado. Não estavam caídos, não estavam lá derrotados, estavam de pé, de prontidão. Por quê? Porque na sua vida, procuraram, com tropeços, com quedas, se reerguer e deixar Cristo se reerguê-lo para buscar viver essa vida de ressuscitado, essa vida que Cristo nos indica e nos convida a viver. Trajavam as vestes brancas. Que vestes brancas? A veste que reflete não a nossa vida, o nosso egoísmo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, mas reflete o quê? Reflete a Cristo. O branco de Cristo, da luz de Cristo, que reflete a Cristo. Madre Teresa de Calcutá, as pessoas diziam: eu creio no Deus de Madre Teresa. Olhavam para ela e diziam: uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Por quê? Porque vestiu a roupa de Cristo. É claro, estamos falando de grandes santos, de grandes exemplos, que, repito, Nossa Senhora disse: olhai para a vida desses santos e procurai imitá-las, e procurai pedir a intercessão para que vocês também possam seguir o caminho. O caminho que é o caminho de qual? O caminho de Cristo, o caminho do Cordeiro imolado, que caminhou, que seguiu o caminho da cruz. E é esse o nosso caminho. Mas nós também somos chamados, talvez não numa intensidade tão grande, como São Francisco, como Santo Antônio, como Padre Pio, como São Padre Pio, como Madre Teresa, Santa Madre Teresa. Mas todos nós somos chamados, todos nós temos uma santidade. E como eu disse, o céu está cheio de santos que viveram uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida também dentro da normalidade. Nós temos agora São Carlos Acutis, temos tantos santos que nos dizem que é possível viver a nossa vida na tranquilidade, na normalidade e viver uma vida de santo, uma vida de ressuscitado. O problema é esse, viver uma vida de ressuscitado, não se deixando levar pelas ilusões do mundo, pelas seduções do mundo e principalmente pelas ideologias do mundo, pelas ideologias. A ideologia hoje está por toda parte, até dentro da igreja, está impregnada e às vezes até nós podemos cair nos erros da ideologia. Porque, é claro, às vezes nem todo mundo estudou, nem todo mundo conhece. E o que é pior, porque não basta você estudar, porque também tem pessoas que estudaram e que elas, em vez de combater as ideologias e de combater os erros, elas alimentam, elas trabalham para o erro, ao invés de trabalhar para Cristo. Só que o que é pior? Que às vezes o cristão ele fala: puxa, eu preciso conhecer mais a fé. E é claro, precisa conhecer a fé. Só que começa a fazer o quê? Começa a estudar. O que é bom, principalmente estudar o catecismo. Mas esquece de uma coisa fundamental. Uma coisa que é fundamental, que é a oração. Em primeiro lugar, o cristão deve colocar-se em joelhos, rezando em oração. Depois ele vai estudar. Porque sem a oração, nós somos levados também, podemos ser levados também ao erro. Em primeiro lugar, a oração. A Sagrada Escritura, toda a Sagrada Escritura, ela foi escrita em oração. Ela foi escrita
pela ação do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, foi escrita em oração, profunda oração. Profunda oração. Aí a pessoa fala, puxa padre, mas eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Eu leio a Bíblia e não entendo nada, então acabo nem lendo, porque eu não entendo nada. É claro que não entende, porque quanto tempo você rezou antes de ler a Bíblia? Invocou o Espírito Santo para te dar sabedoria para ler a Sagrada Escritura? E depois, você não está acostumado a ler, a rezar sobre a Sagrada Escritura, quer que de um dia para o outro você comece a aprender tudo, compreender tudo? Onde está a perseverança? Onde está a perseverança na oração, nos atos que nos levam a Deus? Onde estão? O Senhor quer ver também a nossa perseverança. E depois, mesmo que você não entenda, o inimigo que te atormenta, o inimigo que te leva ao pecado, que te faz com que você tenha tentações, ele compreende. E se você continua lendo a Sagrada Escritura, ele aos poucos vai ter que se afastar. Só que é claro, você não lê, você não compreende, não lê porque não compreende, não persevera na leitura, não procura guardar nem menos um versículo, nem mesmo um versículo no coração durante o dia, para lembrar, para tentar conservar aquela palavra no seu coração. Simplesmente não entendo e deixa de lado. Não, as coisas de Deus precisamos insistir, precisamos com força, insistir, porque é isso que nos leva à salvação, é isso que nos leva à salvação. Não são os grandes filmes que nós assistimos, não são as grandes coisas, às vezes até coisas boas que assistimos, não são essas que nos levam à salvação. Porque entre uma coisinha e outra, às vezes tem uma cena que me leva ao pecado, que me faz lembrar de um pecado que eu cometi. Eis que temos que estar atentos. Somos chamados à santidade. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Você se separar, você sair. Sair deste mundo. Não que você vai sair do mundo, mas você vai viver não conforme o mundo. Você vai se separar para você viver uma vida conforme a vontade de Deus. Você vai fazer escolhas conforme a vontade de Deus, não conforme o mundo. Não sendo como as pessoas do mundo, não se conformando com o mundo, não achando que tudo está bem, que depois o Senhor Jesus perdoa a todos, que o inferno está fechado, que não existe inferno. Isso tudo são enganações, que se você lesse a Sagrada Escritura, você ia entender. Porque se não existe inferno, por que o Senhor morreu então na cruz? Por que Ele sofreu tanto? Para nos salvar? Se para a salvação se salva assim tão fácil, por que Ele morreu tanto? Por que Ele sofreu tanto? Será que não estão tentando nos enganar? Para que nós possamos viver uma vida como muitos estão vivendo hoje, uma vida laxista, né? Uma vida que permite tudo, que está tudo bem, que não tem problema. E depois, quando você for ver, você está beirando o inferno. Eis que nós somos chamados a ser santos. Somos todos chamados a ser santos. E para ser santos não é que precisa de grandes coisas. Basta, como eu disse, viver essa vida de santidade. Que nem aqui fala também, traziam palmas nas mãos. O que é uma palma? A palma é uma planta
que ela cresce em lugares secos, áridos. E ela brota em lugares áridos, secos. Quer dizer, o cristão é aquele que até num lugar onde ele não é aceito, um lugar onde ele tem que sofrer pressão, onde ele vai se mostrar, ele vai resistir e vai crescer, porque ele não vai resmungar, ele não vai reclamar, ele vai lutar para viver uma vida cristã, sabendo que aquelas coisas que ele está vivendo o levará ao paraíso. Às vezes nós reclamamos muito da nossa vida, reclamamos muito das coisas que nos acontecem, só que não percebemos que essas coisas acontecem para quê? Para que nós venhamos a ser santos. E essas coisas acontecem para que a gente aprenda a viver as contradições da vida com o olhar de Cristo, buscando o quê? A santidade, buscando uma vida de santo, sabendo o quê? Sabendo suportar um ao outro, sabendo amar o inimigo, mesmo que me faz mal. Tem um padre, que agora me fugiu o nome, que é um pouco recente, que ele diz que você sabe que você é de fato um cristão quando você ama o seu inimigo. Aí você sabe que você perdoou. Aí você sabe que você de fato é um cristão. Mas ninguém se chama de santo hoje, então essas coisas que parecem até pesadas, né? Parecem coisas que estão longe do nosso alcance, mas não estão. Porque essas coisas dependem do quê? Da graça de Deus. Depende da graça de Deus. São Charles de Foucault, que é um santo que eu às vezes cito muito, né? Ele que vivia uma vida devasta, gastava milhões e milhões num final de semana, porque ele recebeu uma herança, ele era muito rico e recebeu uma herança muito grande, e era o único herdeiro, já não tinha pai, já não tinha mãe, e ele gastava milhões e milhões, aí se converteu, e é claro, como ele era uma pessoa rica, né, então uma pessoa também inteligente, né, porque tinha estudado, mas uma pessoa devassa. Ele tinha que se confessar. Então ele foi num confessor que era conhecido naquela região. Era um dos melhores padres que se conhecia. E ele foi lá nesse padre para se confessar, porque ele não poderia confessar com qualquer um, porque ele era, né, ele era uma pessoa que tinha posses, né? E também ele queria confessar com alguém que sabia que ia ajudar. E ele falou tudo a vida dele, confessou, fez uma boa confissão para esse padre escutou e não falou nada. Quando Charles de Foucault terminou, ele deu absolvição, deu uma pequena penitência, levou ele até o sacrário, deu a ele a comunhão e depois disse: o que eu poderia fazer por você, eu já fiz. Agora é com você. Quer dizer, ele deu os sacramentos. E esse padre, nem sei o nome, mas fez um ato santo, viveu uma vida santa. Charles de Foucault depois foi para o deserto e viveu uma vida totalmente áspera, difícil, que ninguém conseguia viver com ele. Quando ele morreu, depois de 30 anos da morte dele, é que surgiu uma comunidade se inspirada nele, porque ninguém conseguia viver a vida que ele vivia, tão áspera, tão dura. Mas para dizer que esse padre falou: olha, tem os sacramentos, é o que eu posso te dar. E nós temos os sacramentos, nós temos a condição de ser santos, porque temos tudo o que Deus nos deixou para nós, os sacramentos, temos o perdão, temos próprio Cristo que nós comungamos. O problema é que nós não colocamos a Cristo no centro da nossa vida.
O problema é que no centro da nossa vida está eu. Eu estou no centro da minha vida. A minha vontade, as minhas necessidades estão no centro da minha vida. Não está Deus no centro da minha vida. E é o que a sociedade fez. Colocou Cristo de lado e cada vez está colocando mais de lado, mais de lado. Hoje agora com o sino da sinodalidade estão falando até de uma outra nova liturgia. De uma outra nova liturgia. Quer dizer, Cristo já não está no centro, porque nós poucos olhamos para Cristo, agora se olha o Padre. Agora nessa nova liturgia, como que vai ser? Como que será? Cristo onde está? Eis que nós precisamos voltar à nossa fé, saber que nós todos somos chamados santos, somos chamados a ser santos, e somos chamados porque também Deus nos dá a graça. Então a santidade é possível para mim, para você, apesar dos pesares, apesar de tantos erros que nós cometemos na vida, apesar de tantas influências que nós tivemos até agora, é possível adquirir a santidade, é possível adquirir o céu. Mas é preciso querer, desejar e lutar para isso. Fazer escolhas voltadas a Cristo, como Cristo, que nós seremos vencedores. Eis que o Senhor, Ele sempre acompanha todos os que são deles. Só que aqueles que buscam, aqueles que querem. E Ele conforta essas pessoas. Eu lembro que o Padre Eugênio sempre contou que quando ele estudava, ele estava estudando, o professor, que era um padre, estava dando aula e, de repente, teve um barulho na rua. Um senhor tinha sido atropelado. E o padre logo deixou a sala de aula e foi lá, na rua, para acolher aquela pessoa. E aquela pessoa chegou e falou para o padre, falou assim: olha, eu sabia que o Senhor não ia me abandonar, eu fiz as 9 sextas-feiras. Então, ele recebeu a absolvição e depois morreu ali mesmo. Mas o Senhor não abandonou. O Senhor não abandonou. Porque o Senhor não abandona. Esses dias, há um mês atrás mais ou menos, alguns dias atrás, acho que um mês ou 20 dias, eu fui até um hospital para dar unção dos enfermos para uma pessoa, e tinha uma outra pessoa que eu já tinha dado a unção dos enfermos, e que não tinha me chamado, porque eu tinha dado alguns dias antes. Só que na volta eu falei, eu vou lá dar unção dos enfermos para ela. Eu tentei até falar com a esposa, mas não consegui. Mesmo assim eu insisti de ir. E chegando lá, porque ele já tinha sido desenganado. Chegando lá, a esposa falou: olha, ele toda hora me chama, ele não está bem. Aí eu fui, dei a unção dos enfermos, rezei por ele, e depois vim para casa. E aí depois, por volta de 1h da tarde da segunda-feira, que era um domingo quando eu fui, falou: olha, ele faleceu. Mas eu vou dizer uma coisa, naquela noite ele dormiu tranquilo. Depois que você saiu, ele ficou tranquilo, não chamou mais e parecia outra pessoa. Não estava mais com medo. E olha que eu nem deveria ir lá. Não era programado de eu ir. Só que eu fui. Por quê? Talvez Deus me conduziu até lá. Mas isso para dizer o quê? Que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. É preciso confiar. Mas nós confiamos à medida em que nós começamos
a viver, a buscar, a viver essa vida de santidade. A viver essa vida de santidade, que é para todos nós, já aqui na terra. Essa santidade vivida já aqui. E depois é só uma passagem. É uma passagem, é um pulo dessa vida para outra. Quer dizer, o cristão, ele vive uma vida de ressuscitado, então ele não conhece a morte, porque a morte é uma passagem para a vida eterna. Só que depende das nossas escolhas, depende da nossa vida hoje. Que o Senhor possa nos dar essa coragem, buscarmos viver essa vida de santidade, ter em mente que eu sou chamado a ser santo e buscar viver essa santidade hoje, saber viver mesmo na aridez, mesmo nas dificuldades, porque elas me levarão à vida eterna. Se o Senhor permite, é porque Ele quer me ajudar a ser santo, a ser santo. Que o Senhor nos ajude que um dia nós todos estejamos lá, todos aqui, fazendo parte deste número que está incontado, que não pode se contar, porque ainda não terminou. Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora, aquela que é mãe, que nos conduz e que está nos conduzindo hoje nos nossos tempos, possa nos ajudar sempre mais a encontrar a Cristo nosso Senhor.